A China por si só já é um país bem diferenciado já. Supostamente, enquanto aqui a gente come melancia, carne de vaca e essas coisas de pessoas normais, lá os caras não degustam au au. Recentemente, um caso da China ficou extremamente popular na internet, onde essa assombração aí na tela enganou um total de mais de 1.600 homens. Caso você ainda não tenha visto sobre isso, fica aí que eu vou explicar isso, e caso já tenha visto, relaxe, pois comparado com as outras coisas perturbadoras da China, isso aí não é nada. Essa é Joyce Chu, uma artista musical consideravelmente famosa na China. Seu início de carreira foi de certo modo parecido com as demais artistas da China, onde ela postava os vídeos cantando enquanto ainda estava na escola e de certo modo foi ganhando uma notoriedade. Conforme foi crescendo na carreira musical, acabou sendo notada por um produtor chamado Namewee, no qual assinou um contrato com ela, a colocando na sua gravadora Head People. Namewee começou a gravar junto de Joyce Chu, fazendo de tudo para que se tornasse a próxima grande estrela chinesa. No meio desse caminho, a primeira música produzida pelos dois foi postada, na qual acabaria sendo um estouro instantâneo na carreira de Joyce Chu, mas foi apenas no meio de 2015 onde Joyce Chu viria a se tornar uma estrela conhecida mundialmente. Essa foi a música que viria a fazer com que Joyce Chu passasse de uma jovem qualquer para uma estrela musical da China, na qual pegou aproximadamente 65 milhões de visualizações no YouTube, o que é uma boa quantidade, para uma música. Porém, algo que já torna isso tudo um pouco estranho é o próprio nome da música, que se traduzido seria algo como o que já de começo faz com que quem clique na música pense que seja, sei lá, uma música de clima triste, mas obviamente não acaba por aí. A música consiste em um cenário saudável, embora o nome, onde Joyce Chu segurando um ukulele aparece em diversos locais diferentes cantando. Algo que causa um certo desconforto a mais nesse vídeo é o fato de que ela não para de sorrir nem por um segundo do vídeo. Mas olhando desse jeito, ainda assim parece ser só um vídeo normal de música, Mas não é. Olhando os comentários, estranhamente, grande parte das pessoas que viram o vídeo comentam sobre o minuto específico 1:42 do vídeo, relatando ter algo bem perturbador atrás dela. Se você reparar a barrinha do vídeo, as pessoas viram mais essa parte específica do que a música em si. Então vamos dar uma olhada no que tem de estranho por trás dessa música e desse minuto específico. Preste atenção no trecho a seguir. 每次当我一说我好想你，你都 Você conseguiu ver? É exatamente o que você está pensando. Isso é o formato de uma pessoa caindo do prédio logo atrás da menina cantando sorridente. Após a música ter sido postada, todos os olhares estavam voltados apenas para essa parte do vídeo, com a música sendo algo secundário no interesse das pessoas. Algumas falaram que isso poderia ter sido alguma outra coisa caindo do céu, mas obviamente essa teoria nem faz sentido, com a mais aceitada sendo de que isso poderia ser o caso de que um vídeo, por uma coincidência ruim, filmou alguém se acabando. Esse é o lugar onde o trecho dessa música foi gravado, chamado de Teatro Vermelho, que fica localizado em Taipei. É bem óbvio que a internet não aceitaria ficar na dúvida do que teria acontecido naquele prédio atrás do teatro, assim começando a investigar de diversas formas. Uma delas foi olhando nas notícias da polícia local, questionando se teria acontecido algum caso de pessoas desistindo ali por perto. Não havia tido quaisquer caso registrado ali nas redondezas do local. Com isso, os ânimos para achar a solução não diminuíram, pelo contrário, aumentaram consideravelmente. Olhando pelo Google Maps indo até o local, é possível ver algo bem estranho. Talvez você não tenha reparado, porém no vídeo a pessoa cai na frente dessa placa, na qual, como é possível ver, seria impossível cair do prédio e passar na frente disso, já que a placa está bem distante da construção.
Algumas pessoas tentaram defender a Joyce Chu e falar que isso não seria uma pessoa, mas é claro que não tem justificativas diferentes para isso aqui. Nesse caso, muito provavelmente os produtores por trás do vídeo colocaram através da edição uma pessoa. Teoricamente, nem seria algo tão absurdo, né? Se isso fosse, sei lá, uma música de rock. Afinal, utilizaram literalmente da sensação de surpresa ao ver alguém se acabando para chamar a atenção toda pro vídeo. Algo bem desrespeitoso se você para pra pensar. Pra piorar, Namewee não admitiu que aquilo ali seria uma edição, falando que não teria percebido aquilo no fundo do vídeo e que tiraria o trecho por respeito ou algo assim. Porém, adivinhe, o trecho ainda continua lá. Olhando a música novamente, agora as coisas mudam de contexto. As letras retratam sobre estar sentindo falta de alguém, onde, após ver essa cena, poderia explicar muita coisa. Desconfortavelmente, a Joyce Chu sorriu o vídeo inteiro, tornando essa música, em vez de uma musiquinha feliz, algo bem assustador de se ver. Falando de um caso bem mais recente, que provavelmente você viu aí na internet esses dias, é o dessa coisa aí, né? Sister Hong. Provavelmente esse é um dos casos mais nojentos que eu já vi. Apenas pra começar, eu não consigo entender de forma alguma como é que alguém cogitou que isso aí fosse uma mulher. E também que essa mulher parece com aquele vídeo bizarro lá. Caso você, assim como eu, estivesse totalmente desatualizado disso aí, não sabendo de nada desse trem, o caso aqui é o seguinte: um cara se passando por mulher trazia homens para o seu quarto e era manjado por eles. Isso enquanto ele utilizava de uma máscara branca e às vezes uma outra máscara por cima que dava uma disfarçadinha a mais. Todos esses homens no qual ele atraiu, ele usou um celular ali escondido e filmou todos manjando ele. Isso é, a lista é realmente muito grande, sendo aproximadamente 1.600 homens. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais estranhas. Os pagamentos para o ato que era realizado ali era feito através de frutas, alimentos e essas coisas do tipo. Que, pra se ter ideia, teve um cara que deu um peixe, não sei porquê. Em alguns vídeos ela julgava os caras e tinha algumas coisas bem sinistras nesse vídeo. Só que tipo assim, os vídeos tão públicos na internet, sem censura para qualquer um que quiser ver. E as vítimas disso, em sua maioria, eram vistas como pessoas atraentes ali no país. Ou seja, não é como se tivesse faltando opção pros caras, né? Eles estavam manjando um homem ali com uma máscara sinistra por opção própria. Mas tudo bem, cara, eu não vou ficar julgando ninguém também não, né? Mas o que mais me causa preocupação nisso não é esse lado bobo. E sim o fato de que, muito provavelmente, esse cara é um psicopata. É só analisar como ele não demonstra empatia nenhuma em atrair pessoas pro seu quarto, zoar delas e postar tudo isso na internet, apenas por satisfação própria. Nem sequer dinheiro ele estava recebendo para isso, né? Aceitando praticamente qualquer coisa que lhe dessem, o que me deixa com um questionamento ainda mais aterrorizante. O que verdadeiramente impede que essa história tivesse um fim bem pior. Se você parar para olhar só um pouco para os casos perturbadores da internet, vai perceber como esse padrão de levar as pessoas para um lugar isolado e realizar algo bem sinistro é bem comum. Alguns caras obviamente percebiam que isso não se tratava de uma mulher e acabavam ficando estressados com a situação. Porém, imagine se olhando isso, a pessoa por trás dessa máscara sentisse o medo de ser desmascarada e simplesmente acabasse com esses homens ali mesmo. Não é como se fosse ter algo para impedir, afinal eles estão dentro do quarto. Pode não parecer, mas o fato de como ele atraiu 1.600 homens para o seu quarto e apenas após isso foi descoberto é algo que mostra como isso poderia ter se tornado bastante trágico. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então tem que ficar zoando mesmo. É claro que não dava para deixar de citar o sobrenatural aqui. Afinal, todos os países do mundo provavelmente têm algo na cultura que envolvam coisas assim. E eu devo dizer que os vídeos de aparição da China são bem perturbadores. Por exemplo, olhe esse. No vídeo, meio que o cara fica apontando para as coisas ali no ambiente e falando que teria algo sinistro. E aí ele vai caminhando por esse local que por si só parece um lugar que você não gostaria de estar sozinho, até que isso aí acontece.
Nesse outro vídeo é possível ver dois homens aparentemente em uma casa, e no áudio do vídeo tem como se tivesse uma criatura batendo no teto em cima deles. E aí eles decidem pegar e abrir uma parte do teto para poder olhar o que estava fazendo aquele barulho, encontrando algo que não queriam. Escucha, hágale, pero hágale suavecito. Espere, espere. Hágale. Talvez você já tenha visto esse rosto por algum lugar da internet, e se você pensa que é só mais uma dessas imagens para dar medo, na verdade você tá bem enganado. Essa é a print de um post de um cara que relatou ter encontrado um perfil bizarro no Facebook, enquanto navegava pela internet, onde consistia em uma foto com uma mulher e o nome do perfil que era Orichef. A propósito, olhando assim, seria um perfil comum, apenas com uma sensação meio esquisita, pelo fato da mulher estar em um fundo branco. Quem que bota a foto no fundo branco? Após olhar para isso, o homem começou a dar uma investigada ali no perfil e percebeu que ele não possuía nenhuma postagem. Vendo isso, o homem foi lá e abriu a lista de amizades para ver se ele conhecia alguém que estava ali, na qual deu uma olhada aí nos amigos dessa mulher. Várias contas com o rosto da mesma pessoa, porém com nomes diferentes. O homem, vendo isso, decidiu abrir essas contas e ir para a amizade dessas outras contas, para ver se ainda assim conseguia encontrar alguma coisa diferente. E foi isso aí que estava nas amizades das outras contas. Cada conta era uma cópia que tinha mais e mais contas iguais. Os posts de algumas delas eram bem estranhos, com as letras sempre em caixa alta e muitas hashtags, mas tinha um post específico que se destacava em uma das contas. Em uma delas, continham fotos de com legendas falando sobre a procura do cara que bem esquisito. Vendo isso, um cara pegou e mandou mensagem pra ela para perguntar o porquê de tantas contas. E a sua resposta foi que era para completar missões de joguinhos. Sinceramente, é questionável criar mais de 20 contas apenas para poder realizar missões em joguinhos e em alguma delas postar coisas grotescas. Mesmo com isso, ninguém nunca conseguiu descobrir quem seria essa pessoa. Mas mesmo assim, isso não tira o fato de que isso poderia ser algo realmente mais sinistro. Porém, se você analisar as contas que ela possui, você vai ver que tem algumas meio perturbadoras no meio, com meio que esse mistério todo não tendo nenhuma explicação e sendo provavelmente apenas mais uma conta estranha por aí.